Ao deixar o ambiente natural, ao se constituir como um animal social, o ser humano ele passa a ter que aprender a viver em comunidade, a viver em ambiente, seja qual for a cultura, seja qual for a tradição. Os mecanismos de ensino e aprendizagem cultural, eles vão estar envolvidos na internalização de uma cultura, na internalização desses significados. Então a evolução do homem, ela se baseia na perda do lar original. O Erich Fromm traz a expulsão do paraíso como sendo um simbolismo, uma metáfora sobre aquilo que ele acredita que tenha sido a evolução humana. Então, no caso do crescimento, no caso de uma orientação produtiva do caráter, abrir mão do seguro, abrir mão de um ambiente relativamente conhecido, né, e ir em busca do novo seria saúde mental, ou seria uma orientação de caráter produtivo. Respostas de produtividade, respostas de arte, respostas artísticas, né, em que existiria a possibilidade de criação de algo que ainda não foi constituído, ou não foi construído, não foi desenvolvido. Então, ser autêntico, no caso da perspectiva de Erich Fromm, é uma capacidade de, ao mesmo tempo, estar adaptado ao ambiente social, mesmo assim propondo o novo. Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vou falar um pouco mais sobre a psicanálise social e como, dentro de uma sociedade, alguns comportamentos e condutas nos levam a um adoecimento coletivo que não é visto como adoecimento. Vamos iniciar com um questionamento bem simples, né? Às vezes a gente se sente mal por estar cumprindo o nosso trabalho. Às vezes vamos nos sentir mal por estar cumprindo as regras, né, e tendo uma vida saudável, né? Então, de certa forma, ser uma pessoa autêntica, né, faria com que adoecêssemos, porque estaríamos contra a corrente, né? Por exemplo, os bens de consumo, se não consumirmos, determinados objetos, determinadas condutas, determinadas situações, vamos estar fora do ambiente social e não estaríamos participando daquele ambiente. Então é uma necessidade estar em comunidade, é uma necessidade conviver com as pessoas e nesse sentido existiria um adoecimento, né? Na clínica é muito comum receber pacientes que se sentem mal por excesso de trabalho, quando os colegas, por exemplo, fazem o mínimo necessário para aquele dia, mesmo que tenham que procrastinar, mesmo que tenham que buscar meios de ficar fora da vista do chefe, e aqueles que continuam o seu trabalho e que têm uma produção altíssima e alto rendimento, essas pessoas acabam se sentindo mal por fazer o trabalho dos outros, né? Isso é desde uma pessoa que trabalha na construção civil e que é um servente de pedreiro, até pessoas que trabalham em cargos de chefia, em que passam a fazer o trabalho daqueles chefiados que não fizeram, e a partir daí surge um tipo de adoecimento.
Então, essa questão central em que o adoecimento está em fazer as coisas corretamente, né, seria um desvio, né, desvio daquilo que a produtividade que é patológica nos coloca como sendo pessoas que temos que estar todo o tempo sendo produtivo. Ao mesmo tempo que existe um mecanismo de culpa nesse sujeito, existe também uma necessidade de acolhimento a partir da dificuldade de gerar um conflito e de gerar uma discussão sobre o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. Então, assim, nossa sociedade ela tem uma forma de funcionar que ela nos leva a acreditar que coisas que são patológicas possam ser benéficas, né? E isso é porque é socialmente aceito, e coisas que são benéficas possam parecer patológica porque não é socialmente aceito, né? Então, essa adaptação ela vai cobrar um preço, né? E muitas vezes a pessoa adaptada a esse ambiente, ela vai passar por vários problemas que, como todos estão passando, passa a ser normal naquele ambiente. Então, quando a gente vê pessoas que estão vivendo de forma patológica, mas essa patologia ela é coletiva, em que todos estão agindo da mesma forma, a gente vai pensar essa patologia não como sendo um adoecimento coletivo, mas como sendo algo normal. E é isso o Erich Fromm chamou de patologia da normalidade, né? Quando a gente vai olhar na clínica uma neurose individual, por um conflito psíquico qualquer, né, da pessoa em razão à própria história, aos acontecimentos que ela considera traumáticos, né, a gente vai ver isso dentro daquele contexto de funcionalidade do sujeito como sendo um defeito, né? Um defeito que essa pessoa traz como defeito e que ela vai tentar corrigir na medida do possível, né? Contudo, se esse mesmo fator de adoecimento, se esse mesmo defeito ele for compartilhado, se ele for compartilhado com muitas pessoas, ele para de ser um defeito e ele se torna algo normal. Por exemplo, a necessidade de postar a comida que está comendo e o lugar que está, discutir assuntos pessoais nas redes sociais, expor a própria vida, a vida pessoal, nas redes sociais, esperando algum tipo de acolhimento, né? A gente tem alguns casos onde os pais filmam os filhos, né, e colocam na rede social o filho numa situação de birra, numa situação eventual dentro de casa, e é filmado e é colocado nas redes sociais. Esse acolhimento social dos pais, né, faz com que isso se torne algo normal, né, a vida privada sendo colocada nas redes sociais. Por exemplo, a gente tem 2 vídeos que foram colocados há pouco tempo sobre num primeiro vídeo um pai destruindo um PlayStation 3 e agora, há poucos meses atrás, uma mãe que destrói um PlayStation 5. Nos 2 casos, aquilo que era privado, aquilo que era o estatuto da família de conduzir da melhor forma aquela situação, passou a ser um estatuto coletivo, em que a privacidade dos indivíduos é colocada e exposta nas redes sociais. Essa exposição nas redes sociais faz com que essas pessoas tenham um certo acolhimento e tenham uma certa validação. Contudo, a gente perde totalmente aquilo que é o estatuto da família, como sendo a possuidora
das condutas e da regulação das condutas dos seus integrantes para uma coletividade social que vai conduzir e vai regular essa conduta por aquilo que for mais aceito nas redes sociais. Se a quantidade de likes ou a quantidade de pessoas que comentarem ali afirmando que esses pais estão corretos, 2, 3 pessoas que falarem ao contrário serão, de certa forma, canceladas ou bloqueadas ou expulsas daquele grupo. Então, a patologia da normalidade, por exemplo, nestes casos, de postar a comida, postar nas redes sociais coisas individuais, postar nas redes sociais a privacidade, ela é, de certa forma, se nós fôssemos olhar num indivíduo, uma superexposição do indivíduo, por exemplo, na família, ele expor a sua vida na família e, de certa forma, causar algum tipo de constrangimento intrafamiliar, essa pessoa seria considerada como um defeito. Contudo, se é postado nas redes sociais e várias pessoas comentam aquilo, isso é aceito socialmente. Nesse ponto, uma neurose coletiva, um adoecimento coletivo, uma patologia coletiva começa a se estabelecer, e a isso a gente vai dando o nome de normalidade, e isso é normal que esteja acontecendo, né? Então, se todo mundo compartilha o mesmo defeito, esse defeito não deixa de ser uma patologia. Ele não deixa de ser uma doença, ele continua sendo uma doença. Só que ela é compartilhada, vista por todos como uma normalidade. Então, se no caso de um indivíduo, por mais são que fosse, dissesse que está errado os pais destruírem o PlayStation e que existem problemas que deveriam ser resolvidos intrafamiliar, essa pessoa estaria sendo expulsa do grupo e essa pessoa estaria com o defeito e não com a normalidade. Então, o defeito vai ser valorizado a partir do que, se ele é ou não categorizado como normal ou não normal, né? Nem vamos dizer anormal, porque uma pessoa com clareza da situação vai dizer isso não deveria estar sendo exposto numa rede social, porque vai causar mais problemas para todos que estão envolvidos na situação e não vai resolver problema nenhum intrafamiliar. Então, nesse momento, o indivíduo ele não se sente isolado. Por exemplo, Bob Goods, Labubu, Bebê Reborn, todos são trends, todos são demonstração de alguma forma que eu não estou isolado. Então eu mostrar um desses signos, eu mostrar o Bob Goods e mostrar que eu estou pintando, ou o Labubu esse, que se eu tiver esse objeto eu vou estar dentro da moda, o Morango do Amor, ou qualquer coisa que exploda de um dia para o outro e que daqui a um pouco já caia no esquecimento, né? Se eu estiver na onda, eu vou ser bem visto. Tem um exemplo que eu acho muito legal que os criadores de conteúdo fazem, né? É que eles copiam uns aos outros e vão fazendo os seus conteúdos a partir de conteúdos que, né? E isso seria uma reprodução, né? Se a gente vai falar sobre a questão de orientações de caráter, a gente vai dizer que isso é uma orientação de caráter não produtiva. E uma orientação de caráter não produtiva, ela é reprodutiva, ela é autômata, como fala o Erich Fromm. E nesse sentido, pessoas que, por exemplo, eu vi alguns influenciadores descascando pepino, outro descascando maçã e falando sobre negócio, sobre quem é rico, o rico ele faz, e a pessoa descascando alguma coisa. Isso seria, dentro da patologia da normalidade, algo normal, né? E quem não faz isso é que é um problema, né? Então, outra questão é perseguirmos o algoritmo. Então, eu só vou fazer, eu só vou falar, eu só vou me expressar
de forma que o algoritmo aceite. E o algoritmo vai dizer se isso é ou não algo que seja valorizado pelos espectadores. Né? Então, o valor não está mais no conteúdo, né? Está muito mais no formato. E aí a gente tem uma orientação de marketing onde o formato da coisa é mais importante do que o valor do conteúdo da coisa em si. Então, o que vale na realidade é quantas pessoas estão assistindo aquilo. O que vale é se eu tenho um Bob Goods e que eu estou junto com os outros pintando, se eu tenho o Labubu e que os outros estão vendo, né? E se eu tenho um bebê reborn e eu participo daquela comunidade. Então está muito mais no consumo do produto, né? E o consumo que é o principal, porque se mudar o Baby Goods para o Labubu, para o Morango do Amor, para o bebê reborn, se muda, o consumo continua, né? O que muda é o objeto. Então o que vale é o consumo e não o objeto. Eu tenho que estar consumindo, ou eu tenho que parecer consumir. Então o consumo passou a ser um movimento interno do sujeito, que retira ele do isolamento e faz com que ele pertença a algum tipo de tribo. O consumo ele não é pela busca do objeto, ele é sinônimo de pertencimento. Então eu pertenço a algo porque eu consumo algo, e isso é mais importante do que eu ser algo ou ser alguém. Então a satisfação momentânea ela não está na posse do objeto, mas embora a posse do objeto faça parte do vazio, mas mostrar o objeto é o que é mais importante nesse caso. A orientação não produtiva de marketing, ela vai se direcionar ao mundo externo e ela vai parecer mais importante do que ser importante. Então ela tem que parecer, e a importância está no parecer. Se na época do Erich Fromm ele tinha preocupação com o consumo de filmes, de rádio, de televisão, de eventos esportivos, de jornal, né, que é bem legal, uma imagem no metrô de Londres, todas as pessoas lendo jornal, ninguém conversando, e a gente diz assim, mas se não fosse o dispositivo, o smartphone, tira o smartphone, as pessoas vão conversar. Mas na época que foi pensado o Brian Roth, era porque as pessoas estavam em literaturas superficiais ou indo a teatros, a festas e não estavam tendo um contato social ou um aprofundamento. Então o Erich Fromm vai perguntar, caso esses dispositivos deixassem de existir por algumas semanas, né, quais seriam as consequências, né? Então hoje a gente tem o consumo da imagem, de visualização, né? A gente tem o consumo que é de likes, que são consumos patológicos, né? Então essa é a patologia da normalidade, que é hoje, na atualidade, a partir do consumo de algo que possa fazer com que eu pareça estar em uma tribo, em um grupo, né? Então, dentro dessa perspectiva do parecer, a gente tem a projeção, que o Erich Fromm fala, né? A projeção em líderes narcisistas que parecem ser os nossos salvadores, né? E quando esses líderes são carismáticos, como no caso do Donald Trump, ou Milley, ou o próprio Bolsonaro, são figuras carismáticas, a gente tem aqui a necessidade das pessoas de aderirem a essa causa. E a causa, muitas vezes, elas vem fomentada por uma cultura, e no caso desses líderes, a cultura de ódio, né? No caso específico do Donald Trump, a gente viu a criação de uma plataforma, Truth Social, que ele pudesse manter o controle e manter o controle da narrativa, né, a partir de um discurso de ódio, né, de um discurso exclusivo, né, em que ele é um discurso exclusivo porque
opta por um tipo de humano que é aquele que ele julga ser a espécie que deveria herdar o mundo, né? Então essa ideologia, esse narcisismo, né, que num primeiro momento vem de um líder, encontra eco no narcisismo individual, em que pessoas que consomem esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso de ódio, se alimenta pelo encontro, né, com outros que propagam os mesmos discursos, né? Então essa saída do isolamento, no caso do discurso de ódio, né, ela é uma patologia da normalidade. Não é algo saudável odiar o tempo todo, não é algo saudável querer a exclusão de pessoas, não é algo saudável atirar no rosto de uma pessoa, não é algo saudável querer a morte de uma pessoa, né? Então, quando figuras narcísicas elas se juntam em torno do mesmo ideal, a gente vai ter muitos problemas. Agora, não quer dizer que porque muitas pessoas estão envolvidas, como no Brasil, quase 50% das pessoas votaram em Bolsonaro, não quer dizer que a posição daquela pessoa seja a correta. No Brasil a gente teve 700 mil pessoas por negligência, por corrupção e por várias questões que não é o caso agora. A patologia da normalidade, ela deforma o olhar coletivo, né? Na busca desse líder, desse Messias que vai trazer pessoas iguais a nós, né? E que vai excluir aquelas que, como se pudéssemos apenas isolar ou apenas deletar essas pessoas, né? Então a patologia da normalidade, ela é uma questão social importante dentro da psicanálise social, por causa que a partir do momento que aquilo vira uma norma, uma normalidade, muitos vão aceitar isso como sendo algo de valor, algo nobre, né? Uma virtude, né? Mas como a gente despertar para um mundo mais saudável, né? Se por um lado é necessário uma adaptação ao mundo, né, respeitando o contrato social, por outro lado é necessário também estranhar a normalidade. E esse estranhamento da normalidade, dentro da patologia da normalidade, seria algo que traria saúde mental. Por quê? Porque a partir do momento que eu estranho algo como a violência, eu passo a não participar de ambientes violentos. E isso, embora me traga algum tipo de isolamento, né, vai também me trazer saúde mental. Porque a adaptação a uma sociedade doentia, ela não é saúde. A adaptação a uma sociedade doentia é uma patologia da normalidade. A saúde mental, então, seria o estranhamento da barbárie, em muitos casos, manter uma posição contrária ao discurso de ódio. Deixo aqui o convite para acompanhar a continuação destes temas, né? E que vamos discutir um pouco mais sobre o narcisismo maligno, né? E como esse amor a si mesmo, né, e a raiva e o ódio no discurso de ódio, ele acaba por destruir a capacidade de ver o mundo real e poder conviver com pessoas que são diferentes da gente.